E nós entramos assim na sessão Faça seu melhor no ministério. Queremos ser treinados pela Associação, por Jeová, de como sermos melhores instrutores. Nós vamos iniciar com um vídeo em que a assistência pode participar com seus comentários. Então vamos ver o vídeo e nas pausas os irmãos podem ficar à vontade para dar seus comentários. Hoje nós estamos conversando com as pessoas sobre Jesus. Em sua opinião, quem foi ele? Nós temos a pergunta para os irmãos. Como você começaria uma conversa sobre Jesus ao dar testemunho informal? Como que poderíamos iniciar? Vamos ouvir a irmã Cíntia. Eu pensei talvez com a minha família, por telefone, talvez citando doenças como essa pandemia agora, ou até mesmo essa guerra que estamos vendo, e perguntar se a pessoa imaginava que Jesus já tinha predito isso, que isso aconteceria em nossos dias. Aí eu introduziria lendo o relato sobre isso. Muito bem, obrigado, irmão Igor. As pessoas também têm reclamado muito dos governantes e dos problemas sociais. Eu poderia dizer, seria muito bom se a terra fosse deixada para Jesus governar, não é mesmo? E o item, o folheto, o que é o reino de Deus, ele fala justamente sobre isso. Tudo que Jesus fez no passado é o que ele fará quando for rei da terra também. Ótimo, obrigado. Irmão Tainan também, por favor. É comum a gente querer começar uma conversa sobre Jesus com pessoas que são religiosas, né? E o Raciocínios, ele tem uma sugestão que diz assim: estou contente em saber que tem tendência religiosa. Muitas pessoas hoje em dia não levam a sério a religião. E hoje estou incentivando as pessoas a lerem a Bíblia que possuem. E elas respondem uma pergunta acerca de Jesus. Qual é a origem de Jesus? Por que ele veio à Terra? E aí poderia estar introduzindo então Jesus no tema. É isso mesmo, muito obrigado. Irmão Lucas ainda. E visto que nós nos aproximamos de uma época em que as pessoas celebram a Páscoa, podemos até perguntar, você sabe que a Páscoa tem a ver com Jesus Cristo? Então poderíamos iniciar uma conversa, né? E poderíamos utilizar até a lição 15 da brochura Seja Feliz do livro, né? Seja Feliz para Sempre, para mostrar quem é Jesus Cristo. Muito bom, ótimo. Vamos prosseguir na análise do vídeo. Foi uma boa pessoa. Foi mesmo. Na verdade, nunca existiu ninguém igual a ele. Mas a Bíblia diz que ele foi mais que uma boa pessoa. Aqui na Bíblia, em Mateus 16:16, Jesus perguntou para seus discípulos quem eles achavam que ele era. Olha a resposta deles. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, de acordo com esse texto, quem foi Jesus? Ele foi só uma pessoa boa ou mais que isso? Então, aí diz que ele é filho de Deus. Isso mesmo. Mas já que ele era perfeito e o Filho de Deus, por que ele teve que morrer? Já pensou nisso? Na próxima vez, posso te mostrar a resposta. Tá, pode voltar. Pergunta: se a pessoa ficar interessada, que publicação do kit de ensino você poderia oferecer? Irmão Leonardo. O nosso livro Seja Feliz para Sempre, na lição 15, fala um pouquinho mais sobre quem é Jesus Cristo, né? Até o ponto 2 fala sobre por que Jesus teve que vir à Terra. Mas uma outra possibilidade é usar a brochura Escute a Deus e Viva para Sempre. Lá na parte 8, tem até um assunto bem interessante, né? Fala o que a morte de Jesus significa para você. E aí explica o texto de João 3,16, que Jesus morreu para que a gente pudesse viver. Então, pode ser que essas ferramentas do nosso kit de ensino tenham tudo a ver, né, com o assunto aí abordado. Muito bom, Leonardo. Obrigado. A irmã Cíntia ainda? Eu também pensei no folheto, né, sobre o reino, que é o reino de Deus, que o Igor até comentou anteriormente. E no próprio livro Seja Feliz, eu também pensei nos capítulos 16 e 17, que tanto o 15 ao 17, eles falam tudo sobre Jesus. Muito bom. Com isso a gente consegue trabalhar bem. Tainá? Também no livro novo, Seja Feliz para Sempre, a lição 27 tem o tema Como a morte de Jesus pode nos salvar. Então também tem a ver com o tema. Muito bom. Queremos aplicar isso. Muito obrigado a todos por seus comentários.
E nós queremos ver como funciona na prática uma primeira conversa, usando a sugestão da sessão Conversas sobre a Bíblia. Quem vai nos ajudar com essa parte é a irmã Kelly Farias, junto com a irmã Cíntia Gualtiero. Vamos prestar atenção em como elas desenvolvem essa primeira conversa. Alô? Alô, tudo bem? Eu me chamo Kelly e hoje estou conversando com as pessoas sobre Jesus. Na sua opinião, quem foi Jesus? Olha só, Kelly, eu agradeço muito sua ligação, mas eu já aceitei Jesus na minha vida, eu e minha família. Então você poderia ligar para quem realmente está precisando. Ah, sim, eu entendo. Que bom que a senhora aceitou Jesus. Eu também aprendi muitas coisas boas sobre ele. Pensando bem, a senhora deve gostar de ler as passagens de Jesus na Bíblia, não é mesmo? Sim, eu leio muito. Todos os dias eu leio, todos os evangelhos. Ah, e os evangelhos são maravilhosos. E olha que coincidência. O versículo que eu separei para compartilhar com as pessoas hoje é uma parte dos evangelhos. Fica no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Foi naquela ocasião, sabe, que Jesus perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu posso ler para a senhora relembrar a resposta deles. Tudo bem, pode ler sim. Foi o apóstolo Pedro que respondeu. E ele disse assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Viu que interessante que ele foi bem direto na resposta? Sim, ele falou que Jesus é o Filho de Deus. Isso mesmo. E ele acertou, porque na sequência do relato, Jesus parabeniza ele por isso. Mas sabe, muitas pessoas se perguntam: se Jesus era o próprio Filho de Deus, sem pecado, ensinou coisas boas, perfeito, por que ele teve que morrer? Para dar salvação para cada um de nós, para nos livrar do pecado, da morte. É verdade. E quanto mais nós aprendemos sobre esse ato de amor, mais a nossa gratidão aumenta. Eu quero separar um relato que eu gosto muito sobre esse assunto para a gente poder conversar mais um pouquinho da próxima vez. Tá bom, eu vou deixar minha Bíblia aqui pertinho, assim eu leio para você também. Tá ótimo, vai ser bom. A senhora pode marcar os textos que a gente lê na sua própria Bíblia. Eu me chamo Kelly, você? É Cíntia. Tá bom, dona Cíntia. Foi um prazer te conhecer. Logo eu ligo novamente para a senhora, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Kelly, irmã Cíntia, por nos apresentarem bem essa parte. E nós prestamos atenção como a conversa fluiu bem, não foi? Mesmo com uma objeção. E talvez isso tenha dado certo, irmã Kelly, porque você começou bem a conversa. A lição 1 da brochura Melhore trata sobre isso, sobre começar bem. E ali destaca que seria muito bom que nós fôssemos diretos, que a pessoa soubesse qual é o assunto que nós estamos falando e por que o assunto é importante para elas. E uma maneira boa de começar isso é por fazer uma pergunta, para que a pessoa possa se manifestar, e aí você consegue entender aquilo que interessa a pessoa e você pode fazer uma aplicação. Nós vimos isso na parte que passou agora, que quando a pessoa se manifestou de que gosta dos evangelhos, a irmã Kelly direcionou toda a conversa diretamente para os evangelhos, e isso, claro, que captou a atenção de quem estava atendendo. Muito obrigado, irmã Kelly, pela sua parte, a irmã Cíntia também. Nós vamos prosseguir com uma demonstração de um estudo bíblico, também baseado no Seja Feliz para Sempre, e nós queremos prestar atenção de como a conversa vai se desenvolver e as técnicas usadas pela irmã. Quem fará para nós é a nossa irmã Milene Chiome, com a ajuda da Gabriele Santos. Vamos prestar atenção. Então, Gabriele, hoje nós vamos iniciar a lição 4, Quem é Deus? Você já parou para pensar por que é importante nós sabermos quem é Deus? Olha, sinceramente, eu nunca parei para pensar. Eu achava que já sabia quem era Deus, mas pelo pouco que estou estudando, sinto que não sei nada. Olha, obrigada por sua sinceridade. Vamos pensar comigo. Quando nós estamos querendo nos aproximar de alguma pessoa, desenvolver amizade com ela, o que costumamos fazer? A gente tenta conhecer aquela pessoa melhor. Isso mesmo. Agora, imagina quando a gente pensa em conhecer a Deus. Você acha que o que nós devemos fazer?
nós temos que tentar conhecer Ele, os gostos dele, na verdade, quem é Ele. Isso. Por isso que hoje nós vamos ter uma excelente oportunidade de saber quem é Deus. Observou que na introdução cita a Bíblia de que Deus é o maior do que todos os outros deuses? E o que você acha então que vamos aprender nessa lição, conforme diz aí esse primeiro parágrafo? Nós vamos aprender quem é Ele e por que a Bíblia diz que Ele é maior do que todos os outros deuses. Isso mesmo. Vamos começar então a saber quem é Deus? Você poderia ler o primeiro ponto? Sim. Na Bíblia, Deus diz quem Ele é. Ele diz, eu sou Jeová, esse é meu nome. De acordo com muitos estudiosos, Jeová é a tradução de um nome hebraico, que significa, Ele faz com que venha a ser. Jeová quer que a gente conheça o nome dele. Como podemos ter certeza disso? Ele fez questão de incluir o nome dele na Bíblia mais de 7.000 vezes. Apenas o Deus verdadeiro nos céus e em cima na terra, embaixo, merece ter o nome Jeová. Você viu que interessante esse ponto? Deus deseja que conhecemos a Ele e Ele se apresenta a nós, Gabi. Vamos ver isso no livro de Isaías, capítulo 42, versículos 5 e 8, que eu gostaria que você lesse. Diz assim, assim diz o verdadeiro Deus, Jeová, o Criador dos céus e o grandioso, que os estendeu, aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes e espírito aos que andam nela. Eu sou Jeová, esse é meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Você viu que maravilhoso esse texto? Esse texto, Deus se apresenta a nós. Então, Gabi, qual é o nome de Deus? Jeová, esse nome pertence somente a Ele. Isso mesmo, somente Ele pode utilizar esse nome. E o que mostra que Ele quer que a gente o conheça? Ele fez questão de incluir o nome dele na Bíblia mais de 7.000 vezes. Mas, todas as Bíblias constam o nome de Deus? Infelizmente não. Se você notar, tem um asterisco. Você depois pode estar lendo o apêndice 4, A4 da Bíblia Online. Lá vai explicar mais sobre o significado do nome de Deus e também vai mostrar o porquê que nós temos que conhecer profundamente este nome. Agora vamos para o segundo ponto. O que a Bíblia diz sobre Jeová? Você poderia ler? Claro. Obrigada pela leitura. Esse parágrafo ele destaca uma verdade importante. Apesar de existirem muitos deuses, apenas Jeová, Gabi, é o único Deus verdadeiro. E cita o livro de Salmos 83:3, Salmos 83:18. Você poderia ler? Sim, diz assim, que as pessoas saibam que tu cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Sabe, Gabi, esse texto foi um dos primeiros que eu aprendi. Ele destaca duas coisas muito especiais. Primeiro, destaca novamente o nome de Deus. Jeová. Isso. E um outro ponto, que ele é o Altíssimo sobre toda a terra. Assim, Gabi, o que a Bíblia diz sobre Jeová? Que ele é o único Deus verdadeiro e é o Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. Agora, pare e pense, por que é importante a gente saber disso? Que mostra que eu tenho que respeitar a Jeová e conhecer Ele ainda mais. Isso. Em 2 pontos que estudamos hoje, você conheceu um pouco mais a respeito de Jeová e já chegou à conclusão de que nós temos que respeitar este Deus e temos que nos aproximar a Ele. Agora vamos nos aprofundar então um pouquinho mais, lendo o ponto 3? Vamos sim. Obrigado, irmã Milene, irmã Gabriele, por cumprirem a sua designação e também fazerem de um modo exemplar, que nós podemos extrair algumas coisas muito boas. A lição 13, irmã Milene, que estava designado nessa parte, trata sobre como colocar em prática, mostre como colocar o assunto em prática. E a consideração era sobre conhecer mais a Jeová. Como a irmã Milene conseguiu fazer isso? Então, ela considerou alguns pontos que nós conseguimos extrair, como pensar no público, ou seja, na estudante dela, mostrar o que fazer, conhecendo o resultado ou o que significa o nome de Jeová, o que significa para a própria estudante conhecer esse nome e como que ela pode aplicar isso no dia a dia. Em várias ocasiões nós percebemos isso, irmã Milene. Então nós agradecemos muito a forma como conduziu a sua parte e a ajuda da irmã Gabriele.